Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Alessandra, Anderson, Angélica, Elcio, Elaine, Lara, Thaís. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Diana, pessoal, estou ouvindo sim. Beleza, então vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo, que hoje a gente tem bastante assunto pela frente, tá? Então, assim, qualquer momento que eu estiver falando, pode me interromper, pode perguntar. Eu só vou pedir para vocês perguntarem no bate-papo, porque se vocês me perguntarem durante a aula, vai acabar me atrapalhando, tá? Então, pergunte no chat que eu respondo para vocês aqui, ok? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, eu vou falar de anatomia do crânio. Então, pessoal, para a gente lembrar o posicionamento, só para a gente refrescando na memória o que a gente aprendeu. Posicionamento para cérebro de ressonância magnética, posicionamento do crânio. Cabeça em decúbito dorsal, a gente sabe qual que é o posicionamento do decúbito dorsal, né? O dorso encostado aqui na mesa. Posicione a cabeça na bobina, né? Posicione a cabeça na bobina da cabeça, imobilize com almofadas, coloque, né? A gente coloca a almofadinha aqui na cabeça do paciente, ó, e sobre as pernas coloca almofadas também, para o paciente ficar com a perna mais confortável. Mas a gente vai estudar aqui o crânio, tá? Boa noite, Elcio. Centralize o localizador do feixe de laser sobre a glabela. Então, aqui, pessoal, quando a gente acender a luzinha, não sei se vocês estão vendo, ó, aqui vai fazer uma ressonância do crânio. A gente chama o paciente, pede para ele se trocar, tira todo o metal, deita o paciente na ressonância magnética, coloca o protetor de ouvido aqui, ó, tá vendo? Essa é a bobina de crânio. Eu posicionei o paciente bem retinho, depois eu fecho com a bobina, e depois eu zero meu equipamento aqui, ó, mais ou menos na altura dos olhos, aqui ó, na glabela, tá? Quando eu apertar meu botão, essa mesa vai ser elevada para dentro do equipamento e vai parar no isocentro do equipamento. Por isso que eu tenho que zerar, porque o zero que eu dou aqui quer dizer isocentro, vai levar a região que eu quero para o meio do equipamento, que a gente chama de isocentro. Até aí, tudo bem. Nenhuma dúvida, né? A gente falou sobre isso. Isso em qualquer região que eu vou estudar. Se eu for estudar o joelho, a gente vai usar a bobina de joelho e vai colocar o laser no meio do joelho. Se eu for estudar o punho, vai fazer posicionamento de punho. Se eu vou fazer, por exemplo, perna, vamos fazer com a perna. E cada região de estudo tem sua bobina específica, né? Para a gente começar a ressonância magnética, eu preciso entender dos planos anatômicos. Eu preciso entender que existe o plano sagital, o plano coronal e o plano axial. Sempre vou fazer o localizador de primeiro. Um localizador em 3 planos deve ser usado no início para localizar e planejar as sequências. Os localizadores geralmente têm menos de 25 segundos, varredura de baixa resolução ponderadas em T1. São imagens rápidas, tá? Não serve como diagnóstico. Elas são imagens rápidas somente para localizar se você está na região correta. Por exemplo, vai que sem querer o laser entrou aqui no pescoço. Não vai aparecer crânio, vai aparecer pescoço. Então, eu tenho que entrar lá e reposicionar o laser na região de interesse. Ok? Por exemplo, a gente sabe o que é T2, o que é um axial T2 flare. Eu expliquei isso para vocês. Axial é o plano, né? Que a gente vai estudar. Então, assim, ó, planeja os cortes axiais do plano sagital. Angule o bloco de posição paralela ao joelho esplênio do corpo caloso. O que eu estou falando aqui? Estou falando de anatomia. As fatias devem ser suficientes para cobrir todo o cérebro, desde o vértice até a linha do forame magno. O que é o vértice, pessoal? Tem desde cima até o forame magno do crânio. Ó, aqui eu tenho o joelho do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Esse é o corpo caloso, então está angulado. Mas aqui eu tenho uma imagem no plano sagital, no plano coronal e no plano axial. Se eu quero adquirir imagens no plano axial, eu preciso usar meu colocalizador no plano coronal e no plano sagital. Eu ponho o meu bloco aqui de acordo com a anatomia para mim adquirir imagem no plano axial, tá? Daí coloca aqui, um ângulo apropriado deve ser dado no plano coronal em uma cabeça inclinada, perpendicular à linha dos 3 ventrículos e tronco encefálico. Aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui. Eu faço angulado de acordo com a anatomia, ok? Então, isso aqui é meu FOV. O FOV quer dizer que é a região que eu vou adquirir. Eu vou adquirir, né, no plano axial.
mas eu preciso programar no plano sagital e no plano coronal. Se eu quero obter imagens no plano coronal, eu vou usar o localizador sagital e o meu localizador coronal para obter no plano coronal. No sagital e no axial para obter no coronal. Então, aqui, ó, planeja os cortes coronais no plano sagital. Plano sagital aqui, ó, coronalmente. Lembra, pessoal? Aqui é uma imagem sagital, mas eu quero programar no plano coronal. Então, eu ponho um bloco cortando de frente para trás, para adquirir imagens no plano coronal. De frente para trás, né? Um ângulo apropriado deve ser dado a um plano axial em uma cabeça inclinada, perpendicular à linha média do cérebro. As fatias devem ser suficientes para cobrir todo o cérebro, desde o seio frontal até a linha da protuberância occipital. Tem que pegar tudo. Desde a parte aqui, ó, anterior para posterior, anterior para posterior. Eu estou fazendo essa programação para adquirir imagens no plano coronal. A minha sequência vai sair coronalmente, tá? Vai sair desse jeito. Mas para mim obter imagens no plano coronal, eu preciso usar o sagital e o axial. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu preciso saber se vocês entenderam isso, para mim continuar aqui. Isso ficou claro para vocês? Sim, né? Tranquilo. Então, vamos continuando. Então, se eu quero adquirir imagens no plano sagital, ó o FOV aqui no sagital, ó. O FOV é mostrando a imagem que eu quero adquirir. E as cortes é mostrando qual imagens que eu vou usar para adquirir. Aqui é coronal e aqui é axial. Eu vou usar o axial, eu vou usar o coronal para obter imagens no plano sagital. Vamos lá. Planeje os cortes sagitais no plano axial. Angule o bloco de posição paralelo à linha média do cérebro. Verifique o bloco de posicionamento nos outros dois planos, ó. Você tem que ver se não está cortando. Um ângulo apropriado deve ser dado a um plano coronal em uma cabeça inclinada, paralela à linha ao longo do terceiro ventrículo e tronco cerebral. Terceiro tronco cerebral está aqui, ó, passando bem no meio aqui, ó, o ventrículo aqui, pessoal. Né? As fatias devem ser suficientes para cobrir o cérebro do lobo temporal ao lobo temporal ao lobo temporal. Tem que cobrir tudo aqui, pessoal. Ó, lobo temporal de um lado, lobo temporal do outro. Certo? Tem que incluir tudo. Não posso cortar a lateral, não posso cortar em cima, nada. Tem que incluir tudo, ok? E esse é o FOV. Aqui vai ser as imagens obtidas. Então, toda vez que eu vou fazer uma ressonância do crânio, eu vou usar o localizador 3 planos, eu vou fazer sequências no plano T2, ó, T2, transversal, quer dizer, axial, depois um T2 flare no plano axial, um T1 no plano coronal, um T2 no plano sagital, e a sequência de fusão. Isso aqui a gente já viu nas outras aulas, e depois a gente já está contraste sempre T1, ó, o T1 aqui, ó, T1 coronal pós-gadolínio. T1 transversal pós-gadolínio. Até aqui tudo bem, né? Então, vamos para a anatomia do cérebro, pessoal. Aqui é uma imagem no plano axial. Espero que fique claro para vocês que essa aqui é uma imagem no plano axial. A gente vai estudar imagens no plano axial agora. Isso aqui é um crânio cortado axialmente. E aqui, pelo cerebelo, aqui a gente vê que está começando de baixo para cima. Está lá embaixo, ó, tá? Então, aqui eu tenho imagem do cerebelo, né? Eu tenho aqui, ó, a setinha mostrando o forame magno, a cauda espinal aqui, ó, a medula, a artéria vertebral. Eu tenho aqui o ramo na mandíbula. Eu tenho músculo temporal aqui. Eu tenho o septo nasal, que é esse meinho. O seio maxilar. Concha nasal inferior, que é esse aqui, ó, tá? Pode ver que de um lado a concha nasal tá de um jeito e do outro lado tá assim, tá branquinho. Por quê? Porque provavelmente esse paciente tem uma sinusite. Olha aqui o seio frontal dele, seio maxilar aqui, ó, mostrando que tá todo pretinho porque está com ar, e aqui mostrando que está branco porque está com presença de líquido. Então, provavelmente esse paciente tem uma sinusite, né? Então, mostrando o septo nasal desse paciente, ó, concha nasal inferior com líquido, seio maxilar, músculo pterigóide lateral. A artéria vertebral, quando a gente vai fazer uma anjo, por exemplo, essas artérias que a gente vai ver.
Células aéreas mastóides, aqui, ó, tá vendo? Que aqui tá bem pretinha, aqui tem um pouquinho de branquinho, começando a ficar um pouquinho mais com líquido. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram identificar a estrutura? Aqui, ó, coloca assim uma imagem. Mas por que que tá pegando aqui, por exemplo, o cerebelo e o seio frontal, o seio maxilar? Porque lembra que o nosso corte, ele é assim, ó, é pegando dessa forma, tá? Então, a gente pega aqui, ó, o cerebelo e o seio maxilar aqui, ó. É essa projeção do corte, não é um corte reto, ele é angulado, tá? Angulado ao corpo caloso aqui. Por isso que eu vejo o cerebelo e por isso que eu vejo o seio maxilar. Então, vamos lá. Continuando. Seio maxilar aqui, concha nasal inferior, ó o músculo aqui, músculo temporal, o ramo da mandíbula, lembrando que aqui, ó, o ramo da mandíbula e aqui é o corpo da mandíbula. Ramo da mandíbula, canal espinal, o cerebelo, ele aparecendo com maior projeção aqui, ó, que ele tá bem pouquinho, ó, tô subindo os cortes, ó, o cerebelo aqui, ó, para você ver como ele tem essas coisas aqui. O cerebelo é conhecido como árvore da vida também. Células aéreas mastóides aqui, ó, aqui parecia menor, mas subi um corte, ó, para você ver como ela tá aparecendo melhor. Artéria vertebral aqui, músculo pterigóide lateral e septo nasal. Aqui é a concha nasal inferior, aqui, ó, lembrando disso. Então, o que que eu preciso bater o olho e lembrar? Eu preciso guardar o seio maxilar e o cerebelo, porque eu sei que está numa parte abaixo do crânio, está no meu primeiro corte, lá embaixo, tá? E eu vou continuando subindo. Olha que o cerebelo está se abrindo mais. Continuo vendo o septo nasal, o seio maxilar está aqui, concha nasal inferior, músculo temporal, ramo da mandíbula, medula oblonga, que é a medula que a gente viu, que sai lá, para você ver, ela sai daqui de dentro, ó, forame magnum, é o buraco. Dentro tem um canal espinal, para proteger, né? E aqui vem, ó, o canal espinal, e aqui ela já começa a medula, que vai virar o tronco encefálico. Células aéreas mastóides aqui, que vocês estão vendo, artéria basilar, que está começando aqui, para a gente ver o círculo arterial. Músculo pterigóide lateral e septo nasal aqui a gente viu. Aqui é a cisterna também. Mas isso aqui eu não coloquei porque não tem tanta relevância, que são as partes anatômicas mais importantes. Continuando subindo aqui, pessoal. Ducto nasolacrimal, onde sai os, né, o choro aqui, ó, os ductos aqui. Quando a gente vai fazer daquilocistografia, a gente estuda os ductos lacrimais. Esse aqui são um deles. Septo nasal aqui, concha nasal média. Aqui, ó, é a concha nasal inferior, já estamos subindo, já estamos na concha nasal média. Seio maxilar ainda continua. Músculo temporal aparecendo aqui, ramo na mandíbula, ó. Por exemplo, eu quero estudar a ATM. A ATM, ela é tudo em volta aqui no ramo da mandíbula. A gente vai estudar essa região aqui, tá? Artéria basilar aqui, veia interna jugular, e aqui eu tenho o cerebelo aqui ainda, continuando, e a cisterna aqui, ó. E a medula oblonga, ok? Continuando. Vamos lá. Seio maxilar, continuando, tá subindo os cortes, músculo temporal, concha nasal média, septo nasal ainda está dividindo aqui, ó. O ducto lacrimal ainda continua aqui. Artéria carótida interna, lembrando que a gente está falando aqui já do círculo arterial. Artéria basilar, ó, para você ver. A artéria basilar, ela passa aqui e já vira depois a carótida interna. Aqui um pouquinho mais para cima, a gente já vai ver o círculo arterial. Medula oblonga, cisterna magna aqui, ó. O cerebelo aqui, ó, grande aqui aparecendo bem. Nervo glossofaríngeo, bem pequenininho aparecendo, e o ramo da mandíbula aqui. Então, o que que eu preciso ver aqui, pessoal? Eu preciso identificar, vi cerebelo, vi o seio maxilar, eu sei que ainda estou numa parte, aqui eu não vejo o seio maxilar tão grande, por quê, ó? Porque sinal que eu estou subindo meus cortes, né? Ó, eu devia estar aqui, já estou aqui mais ou menos, quando começou eu estava aqui mais ou menos. Fui subindo, 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 já devo estar mais ou menos nesse corte aqui. Vamos continuar lá. Aqui, né? Mais um. Ainda vem um pouquinho do seio maxilar, músculo temporal, concha nasal média, septo nasal,
artéria carótida interna, artéria basilar, medula oblonga, cisterna magna, cerebelo e nervo glossofaríngeo, e o ramo da mandíbula. Sobe mais um. Ó, vejam que o seio maxilar ele já está quase acabando. Septo nasal aqui, seio esfenóide já começou a aparecer aqui embaixo, aqui no meio. Todos nós sabemos que se fizermos raio-x, por exemplo, seios da face, né? Se eu fizer os seios da face, aquele que é angulado de boca aberta, eu consigo ver o seio esfenoidal. Aquele seio esfenoidal que a gente vê lá dentro do raio-x é esse seio esfenoidal aqui, ó. Lobo temporal, artéria carótida interna, artéria basilar, ângulo ponto cerebelar aqui, canal semicircular. O que é o canal semicircular? Toda vez que eu quero estudar a parte de ouvido, ângulo ponto cerebral aqui, ó, eu quero quando, por exemplo, o paciente ele tem queixa de dor de ouvido, ele tem problema de... Ai, como é que chama? Neurite vestibular, ele tem problema de... Ai, todo mundo tem, quando tem problema de tontura, zumbido no ouvido, labirintite, isso. Daí o que acontece? Além de fazer a ressonância do crânio, cortando todo o crânio, o que eu faço? Eu faço cortes finos aqui, ó, nessa região. Por quê? Porque eu quero estudar também o ângulo ponto cerebral aqui, ó, que está relacionado com os canais semicircular do ouvido, entendeu? Os 3 ossinhos lá, bigorna, materno e estribo, ok? Então, é isso que eu estudo quando eu quero estudar o ouvido. Além de fazer toda a ressonância do crânio, eu faço cortes finos aqui para mostrar para o médico como que está essa região do ouvido. Aqui é a ponte e aqui é o músculo temporal, ok? Subindo mais um pouquinho ainda, lembra que ó, o seio maxilar já acabou, já estamos na parte do médio para cima do crânio. Septo nasal ainda continua aparecendo, né? As células aéreas etimoidais ainda estão aqui presentes. Seio esfenoidal aqui, lobo temporal, artéria carótida interna, artéria basilar aqui, a ponte, nervo trigêmeo. Lembra do nervo trigêmeo, que é responsável pelo movimento aqui da face? Que tem gente que tem aquele problema de síndrome do nervo trigêmeo, que às vezes dá paralisia facial. O nervo trigêmeo é aqui. Então, se o médico pedir, por exemplo, para vocês, estudo do nervo trigêmeo, a gente faz cortes finos aqui em cima do nervo trigêmeo também, para mostrar para ele. Porque o nervo trigêmeo, ele vai todo na região da face, tá? Quarto ventrículo começando aqui, pessoal, ó. O hemisfério cerebelar, o cerebelo aqui ainda, só que ele está numa projeção um pouquinho maior, e o músculo temporal aqui. Subindo mais um pouquinho, células aéreas etimoidais aqui ainda aparece, a lente do olho, essa bolinha preta, o vítreo, que é a parte branca, músculo reto lateral, que é um dos músculos responsáveis pelo movimento do olho, a ponte, nervo troclear, o quarto ventrículo aqui, hemisfério cerebelar, o vérmix, artéria basilar aqui, artéria carótida interna, a glândula epituritária aqui no meio, ó. Aqui, por exemplo, o que é uma glândula epituritária? É a hipófise. É aqui que a gente estuda a região da hipófise. Então, às vezes, o médico coloca lá, ressonância da hipófise. O que eu vou estudar? Eu vou fazer cortes finos somente na hipófise, não me interessa as outras regiões. Se o médico quiser, por exemplo, estudo de órbitas, eu vou cortar daqui até aqui, porque eu vou estudar somente as órbitas. Se o médico quer estudar ouvido, eu vou cortar somente a região do ouvido. O médico ele quer estudar a hipófise, eu vou estudar somente a hipófise, tá bom? Então, é a glândula pituitária, a hipófise aqui no meio, célula túrcica, tá tudo aqui. Músculo reto medial, esse é o lateral e esse aqui é o medial, que está pro lado de dentro, e esse é o lateral, pro lado de fora, tá? Continua subindo um pouquinho mais. Vamos lá, septo nasal aqui ainda, nervo olfatório, lembrando que a gente tem os 12 pares cranianos, 10 saem do 10 saem do tronco encefálico e 2 saem lá de cima. O nervo olfatório, ele sai daqui, dessa região. Artéria carótida interna, o hipocampo. O hipocampo é uma região muito importante, pessoal. O hipocampo, ele está aqui no meio. Aqui, ó. Essa é a parte aqui do hipocampo, tá vendo?
O hipocampo, ele é uma região que estuda, na verdade, assim, por exemplo, a criança ela tem convulsões, tem ataque epilético, né? Epilepsia. Então, a gente faz cortes finos do hipocampo, só que a gente usa a projeção no sagital, que a gente vai ver. Mas a região do hipocampo é essa pequenininha aqui, ó. Hipocampo quer dizer cavalo marinho. Na outra, na imagem sagital, a gente vê como ele se aparece. Artéria basilar aqui, o verme superior do cérebro, cerebelar está aqui, lobo anterior do cerebelo, infundíbulo da glândula pituitária. A hipófise, ela é dividido em neurohipófise e adenohipófise. A gente vai ver melhor a projeção dela no sagital. Músculo temporal, nervo óptico aqui. E as células aéreas etimoidais ainda continuam aqui. Agora, ó, se a gente está no seio frontal, a gente tem que imaginar que a gente está ali em cima do crânio. Lembra? Se a gente olhar seio frontal, seio maxilar. Maxilar está nas bochechas aqui, né? E o seio frontal está lá na parte frontal do crânio, lá em cima. Então, seio frontal aqui, bulbo olfatório, crista galli, o hipotálamo, aqueduto de Silves aqui, substância branca, tentório cerebelar, cerebelo lobo anterior, que é o cérebro, toda a região do crânio é dividida em lóbulos, a gente sabe disso, né? Corpo mamilar, o trato óptico, artéria cerebral anterior, músculo reto superior e seio frontal. Então, aqui eu preciso ver, ó, já estamos saindo das órbitas, já estamos no seio frontal aqui. Mais um pouquinho. Continuo vendo o seio frontal, o músculo reto superior, artéria cerebral anterior, o hipotálamo está aqui, terceiro ventrículo, substância branca, tentório cerebelar e o ventrículo lateral. Mais um. Opa, peraí, acho que agora vem aqui. Seio frontal ainda continua, substância cinzenta, artéria cerebral anterior, tá aqui na frente, ventrículo, pessoal, isso aqui vocês sabem que é o ventrículo lateral, né? Ó, ventrículo lateral aqui, ó. E esses são ventrículos laterais também. O putamen aqui, os glóbulos pálidos, núcleo caudado, são núcleos da base, são regiões que a gente estuda também no crânio, tá? O tálamo, que também tálamo, glóbulos pálidos, putamen, núcleo caudado, são regiões que a gente chama de dos núcleos da base, tá bom? Ventrículo lateral que a gente viu aqui, a veia Galli, seio sagital superior, que a gente vê muito bem quando a gente faz uma angiovenosa, veia interna cerebral aqui, substância branca, que é esse pedacinho aqui. Já está quase no final do crânio, seio frontal. Aqui, pessoal, lembra que a gente viu lá? Joelho do corpo caloso. Isso é o joelho do corpo caloso. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que a gente está aqui, vou voltar lá atrás para vocês entenderem. É isso aqui, ó. É essa região aqui, ó. Joelho do corpo caloso. E aqui é o... Acabei de fugir o nome da minha cabeça. O joelho e o esplênio do corpo caloso. Peraí, vamos chegar lá. Joelho do corpo caloso, aqui, ó, essa parte da frente dos ventrículos aqui, ó, e o esplênio do corpo caloso, é a parte posterior. Então, aquela é uma imagem sagital, aqui é em axial. Núcleo caudado, plexo coroide, ventrículo lateral, o septo pelúcido está aqui, ventrículo lateral frontal, e esse é o posterior, substância cinzenta e o seio frontal aqui. E aqui é o seio sagital. Substância branca, foice do cérebro, seio sagital e substância cinzenta. E aqui vai começar a imagem do plano coronal. Pessoal, tudo bem? Bastante coisa, né? Pode falar agora, pessoal. Bastante coisa, vocês viram? A anatomia do crânio é bastante assunto. Muito conteúdo.
O que eu preciso que vocês entendam? As partes mais importantes aqui. Vocês conseguem localizar o seio frontal aqui? Desculpa, o seio maxilar? Vocês sabem que aqui é o nariz do paciente, isso aqui é o seio maxilar, isso aqui é o cerebelo, isso aqui é a coluna, né, a cauda, o canal espinal, onde fica a medula. Ó, eu preciso que vocês identifiquem seio nasal, aqui, ó, seio maxilar, desculpa, o cerebelo aqui e o canal espinal. Eu preciso que vocês saibam essas regiões. Eu preciso que vocês saibam onde está, por exemplo, aqui, deixa eu ver, a artéria basilar que passa aqui, as artérias carótidas, eu preciso que vocês saibam onde está o cerebelo, o ramo da mandíbula, eu preciso saber que vocês saibam onde estão as órbitas, eu preciso que vocês saibam onde está aqui, ó, que não apareceu, cadê? Deixa eu ver. Acho que estão subindo um pouquinho mais. Aqui, ó. Eu preciso que vocês saibam aonde está a hipófise, que a gente vai estudar lá bastante também. Preciso que vocês saibam onde estão os ossos do ouvido, o canal semicircular aqui, ó. Daqui, pessoal, sai 10 pares cranianos. Daqui vai sair, por exemplo, o trigêmeo. Aqui vai sair, por exemplo, o troquear. Vai sair tudo dessa região aqui, ó. O nervo acessório, vestibular, entendeu? Vai sair toda dessa região aqui, ó. Preciso que vocês localizem as órbitas, o nervo óptico aqui, ó, que passa aqui atrás, né? O nervo óptico aqui. Isso aqui, pessoal, essa borboletinha aqui, ó, é o mesencéfalo. E aqui no meio é o canal de Silvio, aqueduto de Silvio, que a gente vai ver melhor na imagem no plano sagital, que depois, ó. Ó a imagem do plano sagital. O que a gente viu cortando lá, assim, ó, de lado, ele fez esse corte, de baixo para cima. Então, aqui, ó, o esplênio do corpo caloso, o joelho do corpo caloso. Lembra que a gente fez uma angulação assim, ó? Então, aqui eu tenho o cerebelo. Aqui eu tenho, por exemplo, o quarto ventrículo. Aqui eu tenho o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais aqui, joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. Aqui eu tenho a ponte aqui, ó, as artérias vertebrais passando aqui, e aqui a gente chama de tronco encefálico, tá? O cerebelo aqui, e aqui a parte do crânio. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom? Pessoal, por enquanto aqui na parte da imagem axial aqui, ficou alguma dúvida? Essas imagens que eu mostrei aqui para vocês, pessoal, nada mais é do que aquelas imagens que eu mandei lá para vocês, da plataforma lá que você viu, que eu coloquei MRI Master lá. É as mesmas imagens, eu só coloquei o nome em português. Então, se vocês têm dúvidas de anatomia, pessoal, é só entrar lá e dar uma olhada. Só que tem que ser, aquilo que eu falei, tem que ser olho diário. Todo dia tá dando uma olhada em uma coisa. Vocês vão bater no olho de vocês, vocês vão acostumando. Não deixe só para assistir as aulas de sexta-feira, porque é bastante conteúdo, tá bom? Aqui da anatomia do crânio, tudo bem até agora? Vocês ficaram com dúvida de alguma coisa? Deu para entender? Deu para relembrar um pouquinho da anatomia? Por Ô, favor. professora, Oi. aqueduto silviano não é aqueduto do mesencéfalo? Tá correto formar também? Tá. Aquele que você fala que sai daqui de trás, né? É o silviano que você fala, silviano. É que cada um fala uma coisa. É que cada literatura traz um nome, entendeu? Ah, então tá correto falar aqueduto do mesencéfalo, no caso, se eu posso falar assim. Ó, aqueduto do mesencéfalo, eu acredito que você esteja falando daqui, né? Não, você falou tem mesencéfalo. Embaixo você falou aqueduto silviano. Isso, Não é a seria o mesma aqueduto coisa. do mesencéfalo? Isso. Ah. Bom, próxima vez você pergunta no chat, porque senão depois fica aparecendo na aula, tá bom? Ah, não, Pessoal, você perguntou mais alguma aqui, dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu posso encerrar por aqui.